primeira reportagem do nosso jornal é notícia boa. Bares e restaurantes já estão contratando para o fim do ano. Segundo pesquisa da Abrazel, cerca de 30% dos empresários já começaram a admitir novos funcionários desde o mês passado. Outros 64% têm a intenção de aumentar o quadro de colaboradores. O Rubinho contratou um garçom e uma cozinheira recentemente e está à procura de mais 4 colaboradores para o restaurante dele no Jardim Paulista, em Ribeirão. No momento, trabalham no local 10 funcionários fixos. Aos finais de semana, o número dobra. Para o fim do ano, a expectativa é cada vez melhor. Precisamos de mais, no mínimo, 2 garçons, 2 cozinheiros e talvez precisamos mais de... Até barman também estamos precisando. O movimento está aumentando cada dia mais, então a gente tem que dar um suporte melhor para o cliente, para ele se sentir mais tranquilo no atendimento, no prato, na cozinha, chegar até a mesa dele. Então precisamos de mais mão de obra. Quase 2/3 dos estabelecimentos desse setor em Ribeirão e região pretendem contratar até o fim do ano, segundo pesquisa da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o que representa 64% dos empresários. O estudo revela ainda que 32% já aumentaram o quadro de funcionários no mês de setembro. A gente enxerga isso com bastante otimismo, né? Porque quantas vezes a gente não precisou conversar com a mídia e a público falando sobre as dificuldades que nós passamos durante a pandemia. Então agora a gente, com o final do ano chegando, com a Copa do Mundo ajudando ainda mais essas confraternizações, esses reencontros que sempre acontecem nessa época do ano, a gente tem um número que fala que 32%, 1/3 praticamente dos estabelecimentos já contratou em setembro e 64% pretendem contratar para o final do ano, é um dado animador. Animado também está o Gabriel, com os 2 restaurantes que possui nos Campos Elíseos. Ele tem 20 funcionários no total e pretende aumentar 10% até o Natal. A pandemia foi muito dura para o nosso setor, então a gente está voltando, está lutando para essa volta. A gente está super animado pelo final de ano, que a gente vai ter Copa, a gente tem as eleições agora que elas já estão passando. E o final do ano ele traz mais movimento para o nosso setor, né? Celebrações, festas de final do ano, confraternizações de empresas. Então o setor todo está super animado. A gente precisa dessa volta, né? A gente é um setor que sofreu muito, mas que agora está ressurgindo, né? A situação econômica dos estabelecimentos também melhorou. Está se estabilizando de acordo com a Abrazel. 51% do setor voltou a apresentar lucro. 32% está em equilíbrio e 15% apresenta dificuldades financeiras. É importante entender que o nosso setor ele gera muitas possibilidades, né? Então, o nosso setor é o que mais gera o primeiro emprego. Então, a maioria das pessoas começou trabalhando no nosso setor. Então, a gente tem espaço para quem não tem experiência na área. Sempre digo que, tendo vontade de aprender, dá para realmente ficar, se estabelecer no nosso setor e crescer dentro daqui. Então, é muito pouco provável que algum estabelecimento, algum bar e restaurante não vá contratar para esse ano, para o final do ano. Então, essas contratações costumam ser temporárias, mas quando um profissional apresenta um bom desempenho, ele sempre fica no seu cargo e podendo até crescer ainda mais do que o cargo que ele foi contratado. Setor se aquecendo, empresários prontos para contratar, mas continua a dificuldade de encontrar o profissional, seja com ou sem experiência e principalmente com qualificação profissional. Segundo a pesquisa, 99% dos donos de restaurantes estão nessa situação. A maior procura deles é por garçom, depois auxiliar de cozinha, cozinheiro, atendente e gerente. Então a gente emprega as pessoas que não têm qualificação ou que querem começar a trabalhar. E o que a gente precisa é que, fora essas pessoas, as pessoas lutem para se qualificar para estar no nosso setor. Então, fora o primeiro emprego, a gente quer ser um emprego de qualidade também. Então, a gente precisa dessas pessoas com qualificação. O Carlos é consultor de bares e restaurantes, faz treinamento de equipe, elabora cardápio e também é professor. E o que ele destaca é que atualmente diminuiu a procura de pessoas pelos cursos de qualificação para entrarem no mercado de trabalho, enquanto aumentou por quem é apenas consumidor. 66% de uma sala acaba fazendo uns cursos relacionados a serviço de bebidas e alimentação para o hobby. E poucos acabam buscando realmente uma colocação no mercado. Como que a gente muda isso? Primeiro, passando por uma valorização
da profissão, o próprio profissional entender que ele é uma peça muito importante nessa cadeia que a gente chama de bares e restaurantes, nesse setor de alimentos e bebidas. Opções de cursos profissionalizantes tem de monte, tanto em Ribeirão quanto na região. Vagas em empresas, mais ainda. O que falta mesmo é encontrar quem tem interesse em se preparar para o mercado e também a valorização do trabalho. Essa demanda realmente ela existe, ela é latente, a gente precisa desses profissionais atuando no mercado. A gente tem um cenário em Ribeirão Preto de abertura de lojas, de movimentos relacionados a grandes eventos. Então esse profissional cada vez mais vai ser procurado pelo mercado. Na verdade, quando a gente se coloca dentro de uma operação de A e B, que a gente fala, né, de alimentos e bebidas, a gente tem que entender que é uma operação complexa, competitiva e extremamente dinâmica. E eu acho que esses são pontos interessantes para a gente se apaixonar pela área, se qualificar ainda mais e ajudar esse mercado a crescer. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com o pesquisador Luiz Antônio Titon, ele que nos atende aqui no nosso canal digital. Titon, vagas de emprego então em bares e restaurantes nesse final de ano podem ser a porta de entrada para um mundo de oportunidades, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos. O que acontece é que as pessoas não percebem que esse emprego, ela não é só uma porta de entrada, ele pode ser um sucesso na sua própria vida. Eu conheço pessoas que começaram com esse pequeno emprego, essa pequena colocação rápida, trabalhando num bar ou num restaurante. No caso, conheço muita gente de bar que aconteceu esse caso, e que foram se especializando, fizeram carreira dentro da cozinha. Não sei se as pessoas sabem, mas dentro da cozinha você não faz todos os pratos, você vai evoluindo conforme você vai aprendendo. Você pode ir fazendo seus cursos adicionais à noite, complementando. Aqui na região nós temos um monte de cursos especializados em bares e restaurantes, e os casos que eu conheço são de pessoas que conseguiram depois montar o seu próprio bar e o seu próprio restaurante com muito sucesso. Então você entra numa profissão através desse emprego temporário, e com o tempo você pode se desenvolver profissionalmente e se tornar um empresário, você pode se tornar um empreendedor de sucesso a partir dessa porta que está acontecendo agora de final de ano. Titon, e para superar de vez essa crise causada aí pela pandemia, o melhor auxílio social é realmente a geração de empregos? Não tenha dúvida, né? Realmente, qualquer pessoa que se prestou a receber um auxílio, ela sabe que esse auxílio é um valor que é fixo, você não tem chance de crescimento. Enquanto que você entrando num emprego e se esforçando um pouco, você consegue dar um passo adiante e começar a ganhar muito mais, e até a hora que você fale, eu não quero mais o auxílio, ele deixou de ser importante para mim porque eu faço muito mais dinheiro na minha atividade profissional. Esse é o grande ganho que você tem do auxílio, talvez, né? De você ter assim, um respiro para poder investir na sua carreira. E por que não usar o próprio dinheiro do auxílio nesse primeiro emprego e você pegar e pagar o teu curso? Nós estamos falando de cursos que tem na região aí que custam R$500, R$1.000, que você vai investir, duram 30 horas e você sai um profissional que vai ser mais disputado ainda no mercado. Ribeirão é conhecida por ser um polo de negócios, também de eventos e serviços. Ou seja, o setor gastronômico tem tudo a ver com isso. Realmente, o que nós temos aqui na região é um dos maiores polos de leitos para hospedagem da região, do estado, inclusive, né? Nós competimos com São Paulo, trazendo pessoas para cá para fazer grandes eventos, e nós temos vários grandes eventos, mas o que caracteriza muito Ribeirão Preto fora daqui, e a região também, São Carlos, é de chamar pessoas por causa da nossa gastronomia. Nós temos restaurantes que são conhecidos, que são indicados como restaurantes de qualidade, de qualidade gourmet até internacional, que não são conhecidos e que a gente tem que aproveitar e trazer esse povo para cá. E é uma polo atrator enorme nisso daí. Bem, as pessoas talvez se assustam quando a gente fala nessa importância da qualificação profissional. O que seria essa qualificação profissional? Mas muitas vezes é algo bem simples, inclusive. Eu já comentei, né, de que nós temos aqui vários cursos. Então você pode, por exemplo, arranjar lá uma posição num restaurante como assistente ou garçom, assistente de cozinha ou garçom. Se você pegar e gastar um pouquinho do seu tempo para se qualificar um pouquinho a mais, você pode ser um daqueles 20% que se mantém empregados dentro do próprio estabelecimento.
É assim que se começam grandes carreiras. Eu conheço mesmo aqui em Ribeirão alguns garçons que começaram como um primeiro emprego e permanecem 30, 40 anos trabalhando na mesma área, felizes, não se aposentam porque amam a profissão, e essa qualificação ela pode ser incremental, ou seja, você faz lá um curso durante o seu primeiro emprego, passa algum tempo, você faz um segundo curso, vocês vão ver que em pouco tempo, aproveitando essa chegada de demanda de emprego agora no final do ano, você embarca numa profissionalização que você vai ter fruto para o resto da vida e vai trazer benefício para a sua família. Luiz Antônio Titon, pesquisador, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Grande abraço. Abraço.